Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo de número 4, verso 30. Nós estamos pregando expositivamente a Epístola de Paulo aos Efésios e chegamos à altura do capítulo 4, verso 30. Diz assim o texto sagrado: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu quero chamar a atenção, meus irmãos e irmãs, para o texto da nossa liturgia que foi lido, aquele episódio do confronto do exército sírio com o profeta Eliseu. Creio que ficou ali evidente de que o profeta Eliseu acabou se transformando em algum tipo de ameaça ao exército sírio, uma vez que Deus revelava a ele os planos do rei da Síria. O rei da Síria não ficou contente com isso e por isso enviou alguns exércitos, a sua armada, para cercar a cidade onde Eliseu estava ali, conforme nós vimos. E em determinado momento o seu moço, o seu ajudante, ficou muito aflito, porque as pessoas estavam armadas com o fim de pegar Eliseu e ele estava acompanhando Eliseu. Eliseu então faz uma oração pedindo a Deus que abra os olhos daquele moço, e à medida que os olhos daquele moço são abertos, os nossos que estão lendo, nós leitores também temos os nossos olhos abertos e somos apresentados a uma realidade por detrás da realidade. Existe uma realidade por detrás da realidade, e eram seres angelicais que estavam ao redor dos exércitos do rei da Síria. E a fala de Eliseu é muito emblemática, né? Não tenha medo, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Abre, ó Deus, os olhos para que ele veja. E então ele viu miríades de anjos, né? Carros, cavalos de fogo, ali detrás daqueles exércitos. Portanto, o tema deste episódio é interessante, que é a afirmação de que existe uma realidade por detrás da realidade oculta para os nossos olhos comuns. Há alguma coisa acontecendo neste lugar, mais do que estarmos assentados ouvindo alguém. Há uma espiritualidade por trás desta realidade. E isso tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo destaca a igreja de Éfeso para que tenham atenção com as coisas espirituais. Eles não estavam valorizando esta outra realidade por detrás da realidade que nós vemos. Tanto é que no verso 27, e nós devemos entender que o apóstolo Paulo está tratando de alguns conselhos para a igreja, para que se dispa do velho homem e revista-se do novo. Um deles é considerar a espiritualidade como uma realidade que se faz presente, embora não esteja totalmente revelada aos nossos olhos. No verso 27, por exemplo, o apóstolo Paulo havia advertido a igreja acerca do diabo, de como nós não devemos dar espaço para ele. Agora, no verso 30, ele retoma o tema, mas não falando do diabo, mas falando de Deus, do Espírito de Deus, e que nós devemos considerar o Espírito Santo. Por isso, o texto de hoje ele toca em elementos espirituais. Para nós é interessante visitar esse tema, porque a espiritualidade que o mundo entende é diferente do que é a espiritualidade que a Bíblia trata para nós. Para o mundo, a espiritualidade é alguém ficar levitando, talvez aquelas ideias de atravessar paredes de forma espiritual, como se tivesse um tipo de elevação. Não, a Bíblia, a espiritualidade é diferente. E esse texto ele trata sobre o que é a verdadeira espiritualidade diante de Deus, uma espiritualidade bíblica. E a espiritualidade bíblica, a qual o Senhor deseja que a sua igreja possua, passa pelo princípio essencial que Deus deseja que o respeitemos. Este é o princípio básico de uma espiritualidade. Ninguém está levitando, não estamos atravessando paredes, mas nós estamos adentrando agora um assunto extremamente espiritual. Deus exige respeito.
Este é o assunto desse versículo, do versículo 30. E o nosso texto diz que Deus requer respeito de duas maneiras. Primeiro, nós devemos respeitar a sua pessoa. Veja no início do versículo. E não entristeçais o Espírito de Deus. Paulo está tratando do Espírito Santo, propriamente dito. Quem é o Espírito Santo? Ora, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós cremos num Deus triuno. Ele é um Deus, entretanto, ele é formado por três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E os títulos que um tem, o outro também tem. Então nós falamos de Yahvé Pai, Yahvé Filho e Yahvé Espírito Santo. São três deuses? Não, é um Deus em três pessoas. Este é o mistério da Trindade, a qual nós fomos revelados pela Escritura, mas que nenhuma mente humana pode por si só exaurir esse mistério. O caso é que Deus deseja que o respeitemos e devemos respeitar a pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando falamos em respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus, um outro episódio nos vem à mente, que é um desrespeito que ele foi vítima, lá no livro de Atos, em seu capítulo 5, eu me refiro às ações de Ananias e Safira. Estão lembrados deste episódio? Ananias e Safira possuíam um terreno, a igreja estava crescendo, e eles queriam, por assim dizer, ganhar algum tipo de prestígio, apresentar-se como pessoas generosas. Então venderam o terreno e em segredo manteram uma parte o dinheiro, o valor desse terreno, e apresentaram um outro valor dizendo que era o terreno todo. Uma grande mentira, um grande engodo. O apóstolo Pedro os repreendeu dizendo: o que vocês estão fazendo é mentir ao Espírito Santo. E aí então Ananias morreu e Safira também morreu. Ambos morreram porque desrespeitaram a pessoa do Espírito Santo de Deus. Não se pode mentir ao Espírito Santo, assim também como não se pode desrespeitá-lo. O Espírito Santo é Deus, como o Pai é Deus, como o Filho é Deus, e nós devemos tributar honra, glória e louvor ao Espírito Santo também. Por isso, meus irmãos e irmãs, devemos evitar também alguns extremos. Assim como o Espírito Santo, ele requer respeito, nós devemos tomar cuidado para considerar o que é isto. O texto está dizendo que nós não devemos entristecê-lo. Esse texto é interessante porque mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma energia, ele não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, você entristece apenas pessoas. O Espírito Santo tem sentimentos e nós devemos respeitar a sua pessoa. O fato de respeitarmos a sua pessoa também não significa, e aqui alguns círculos evangélicos vão muito longe, que nós temos a capacidade de sentir o que Deus sente. Precisamos tomar cuidado com isso. Não é porque nós estamos felizes que Deus está feliz, porque Deus é um ente diferente de nós. Assim como uma pessoa ao teu lado pode estar triste, alegre, angustiada, e você está totalmente ignorante e alheio ao que essa pessoa está sentindo, porque você é um outro ente, é uma outra pessoa. Considerar os sentimentos ou a pessoa de Deus, aqui representada nesse texto, não significa sentir o mesmo que ele sente. Devemos tomar cuidado, porque é totalmente possível Deus estar muito irado conosco e nós estarmos felizes. Existem algumas situações que comprovam isso. Por exemplo, a biografia de Davi. Davi estava muito contente com a sua aquisição, chamada Betseba, a esposa de Urias, o heteu. Constituiu família, constituiu casamento, teve um filho, estava feliz da vida, até que Natã o confrontou e ali o humilhou, porque ele estava em pecado. E aí nós vemos Davi entristecido. Então era totalmente possível Davi estar contente, levando uma vida aos seus olhos próspera, mas Deus estava muito irado com Davi. É totalmente possível Deus ter um outro sentimento do que o nosso. Também isso aconteceu com Israel.
Lembra quando Deus liberta o povo de Israel e eles saem do Egito? Eles estão contentíssimos. Vão até o sopé do monte, aos pés do monte, para esperar Moisés descer com as tábuas da lei. Eles estão felicíssimos. E o que eles fazem? Uma festa. Estão alegres. E Deus está alegre? Com eles naquele momento não. Esteve extremamente irado. Por quê? Porque eles começaram a adorar os deuses cananitas ali. Fizeram um bezerro de ouro, simbolizando os deuses cananitas, e começaram a prestar outra adoração. Mas estavam felicíssimos. E Deus estava muito irado com eles. Da mesma forma, agora trazendo mais perto da gente, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja próspera, metropolitana, no centro da cidade, rica, as pessoas tinham muito dinheiro, faziam muitas contribuições, estavam felicíssimos, estavam prosperando, se viam aos seus olhos como uma igreja perfeita. E o que Jesus disse a ela? Ela é uma igreja morna, uma igreja que é próspera para o mundo, mas que ela é pobre, cega e estava nua. Palavras duras. Então é totalmente possível Deus estar irado e nós estarmos levando a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. Então respeitar os sentimentos de Deus não significa que nós sentimos o que Deus está sentindo. E aí cria para nós uma inquietação. Como resolver essa situação? Como resolver esse enigma? E a única maneira que nós temos segura de não entristecer a Deus e assim respeitar o Espírito Santo, a pessoa de Deus, é conhecendo a sua palavra e obedecendo ela. Veja que é o caso desses 3 exemplos que eu citei. Se Davi tivesse honrado o 7º mandamento, que era o não adulterarás, tudo estaria bem, estaria em paz com Deus, e Deus não estaria irado com ele. Se Israel tivesse respeitado o 1º mandamento, que é não terás outros deuses antes de mim, tudo estaria bem, tudo estaria resolvido. Talvez eles não estivessem fazendo uma grande festividade, mas Deus estaria de acordo com Israel. Se a igreja de Laodiceia estivesse valorizando os valores cristãos, como a solidariedade ao que sofre, atendendo a missão de evangelizar os outros povos e fazer aquilo que agradava a Cristo, com certeza não seria descrita como uma igreja cega, morna e que estava nua. Por isso, meus irmãos e irmãs, o único caminho para respeitar a Deus passa inevitavelmente pelo conhecimento da sua palavra e obediência à mesma. Fazendo isso, nós não teremos problemas e poderemos então respeitar a Deus. É quando nós respeitamos a palavra do Senhor e o conhecimento que Ele nos serve e andamos segundo os seus preceitos, nós estamos então respeitando a Deus, nós estamos então respeitando os seus sentimentos através da sua palavra. Portanto, se você quer ter certeza de que está alegrando a Deus, não é para você olhar para os seus sentimentos, é para você olhar o seu procedimento. O seu procedimento está de acordo com a palavra de Deus? Você está andando de conformidade com aquilo que Deus espera de você? Se de fato estiver fazendo isso, eu tenho certeza que, embora você não esteja sentindo, Deus está alegre e contente com isso. Agora, se você não obedece a Deus, faz o que Ele é errado, o que Ele condena, e está feliz com isso, não espere que Deus compartilhe dos seus sentimentos. Um sinal de maturidade e crescimento de qualquer criança, e nós sabemos disso, é que ele entende que a mãe não é ele. Toda criança, quando inicia a sua vida, ele se vê como a mãe, como uma parte de si mesmo, mas à medida que cresce, entende que é um outro ente, é um outro ser, e começa a fazer diferença entre as pessoas. Assim também, por comparação, nosso crescimento. Nós não somos Deus. Eu não sei como Deus se sente pelos meus sentimentos. Eu sei como Deus se sente por meio da sua palavra e aquilo que Ele revelou. Este é o caminho. Então nós precisamos tomar cuidado com os extremos. Não vamos desrespeitar a Deus, mas também não vamos nos confundir com Deus. Deus é um outro ente. E nós só sabemos o que sabemos sobre Ele quando Ele se revela na sua palavra. É o conhecimento acerca do Senhor que vai garantir que você não entristeça. Portanto, Deus espera que nós os respeitemos como pessoa, e isso passa por conhecer sua palavra. E a segunda maneira que o texto nos revela de respeitar a Deus é respeitar a sua obra, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele faz. Veja isso no verso
ainda 30, nós estamos estendendo ele, e vemos um outro segmento após, dizendo assim, no qual fostes selado. E aí agora começa a descrever a obra do Espírito Santo de Deus e a obra de Deus. No dia que fostes selado, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selado. Quando é que este selamento aconteceu? Quando é que você foi selado? Quando é que você foi selada? Simples, é só você olhar no próprio livro de Efésios, no capítulo 1, verso 13, não precisa abrir agora, eu vou ler, vou citar, está escrito lá assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouvistes a palavra da verdade, fostes selados. Ou seja, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, e aí nós fomos regenerados. O selamento aqui é a ideia de regeneração. Porque o que é o selo na época do apóstolo Paulo? O selo é um sinal de propriedade. Para aqueles que conhecem um pouco da vida rural, se já passaram por algumas fazendas por aí, vocês vão perceber que era muito comum que alguns animais fossem selados, alguns a ferro quente. Hoje já se usa algumas coisas menos torturantes, para alguns animais, às vezes tinta apenas, basta. Mas antigamente queimava-se um animal selando, o selo de propriedade. Da mesma forma, nós fomos selados por Deus. Nós temos um selo de propriedade, a saber, o Espírito Santo de Deus. É Ele que é o nosso selo, que garante que nós pertencemos a Deus. Essa marca ocorre quando nós cremos e ouvimos a mensagem do Evangelho, conforme o texto mesmo disse. Nós fomos selados quando nós ouvimos o Evangelho, isso atendeu os nossos ouvidos e assentou em nosso coração. Isto é simultâneo. O Espírito Santo, junto com a pregação da palavra de Deus, penetra os nossos ouvidos por meio dos nossos sentidos, da nossa compreensão, e chega-se ao nosso coração, e então acontece algo maravilhoso dentro de nós. Nós cremos, acreditamos, dizemos, é isso, de fato, procede, eu acredito nisso. Isto é obra do Espírito Santo. A Bíblia sempre demonstrou que a espiritualidade bíblica, ela é medida por meio da aceitação da pregação do Evangelho. Veja, por exemplo, a famosa parábola de Mateus, no seu capítulo 13, acerca da semeadura, a parábola do semeador, aquele que semeia a palavra. Depois do capítulo 13, no capítulo 13 ainda também tem a do joio do trigo, mas é depois desta. Mas a parábola do semeador mostra alguns níveis de espiritualidade. Mostra que aqueles que dão atenção à pregação do Evangelho, que ouvem e falam, isto pertence a Deus, eles são diferentes. O texto inicia falando daqueles que ouvem e dizem, não, isso não é de Deus. Isso não procede. Estas pessoas são descritas como terreno à beira do caminho, aquele terreno duro, pisado, muito trânsito. A Bíblia diz que Satanás tem um tipo de influência na vida dessa pessoa, ao ponto de tirar a palavra do coração, porque o seu coração é uma estrada com livre trânsito, muitas pessoas passando que endureceram o seu coração. Então ele ouve a pregação do Evangelho, como essa que está indo para o YouTube, e ele vai descartar, dizendo que é apenas alguém falando. Ele não crê, a sua mente está ocupada demais pelas coisas do mundo e de Satanás. Ele não irá dar bola, não irá prestar atenção para a pregação. Mas existem aqueles que irão ouvir e vão dizer, é de Deus. Mas vão abraçá-lo com tudo, com todo o coração e emoção, de forma ingênua. E por não ter raiz, irá escandalizar-se. Porque a vida cristã é carregar a cruz. A vida cristã são momentos de dificuldades, onde nós, quanto igreja, enfrentaremos, quanto igreja, desafios entre nós mesmos. E o que vamos fazer? Vamos desistir? De forma alguma. Nós precisamos perseverar. Mas estas pessoas que ouvem o Evangelho e não têm essa perseverança, desviam-se e são tratados como pessoas que não têm raízes. Mas aqueles que ouvem
ouvem tanto que já ouvem com indiferença. Estou ouvindo, é interessante, mas não produzem frutos. E aí vem, de fato, a verdadeira e grande espiritualidade. Aqueles que ouvem, creem e obedecem à palavra de Deus. E vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma. É por isso que após o final do culto, sempre tem a bênção apostólica, a bênção do envio. A igreja está ouvindo a pregação. Após ouvir a pregação, então a bênção do envio. Agora nós iremos sair destas portas e vamos praticar. Vamos respeitar o Espírito Santo, vamos respeitar a sua obra que iniciou e nos selou para esta jornada que se iniciou e que é cheia de desafios, cheia de dificuldades, onde nós teremos o adversário, a carne e o mundo contra nós, mas aqueles que pertencem ao Senhor e de fato transpiram uma espiritualidade diferente daquilo que o mundo entende, permanecerão na igreja, permanecerão firmes, porque são de fato discípulos e discípulas de Cristo e vão produzir frutos, como a parábola diz. E quais são os frutos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este é o fruto do Espírito descrito em Gálatas, em seu capítulo número 5. E só aqueles que perseveram podem produzir tais facetas, tais frutos do Espírito. Portanto, Deus, Ele espera que nós estejamos conscientes disso. Ele iniciou a sua obra em nós, Ele nos selou. Ele quer que essa obra seja respeitada. Nós fomos iniciados nessa jornada. Mas, por outro lado, o respeito também passa por considerar o final desta obra. Perceba que o texto segue: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que significa a palavra redenção aqui no texto? Redenção refere-se à libertação. Nós não usamos muito mais esta palavra, ela não faz parte do nosso vocabulário. Quando foi a última vez que você usou ela? Quase nós não usamos, mas naquela época era muito comum, porque nós estávamos num mundo que era cheio de escravos. Mesmo no período do apóstolo Paulo que escreveu, o escravo era tão comum que fazia parte da família. Veja que no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios, quando nós iremos tratar sobre a família, o escravo vai ser contemplado. No capítulo 5 e 6 estará lá o escravo. Por quê? Porque o escravo era alguém da família também, tão íntimo que era a relação de escravo e família. Então, o fato da redenção existir para o escravo, a sua libertação, era algo comum, era algo corriqueiro. Então, o texto está utilizando essa expressão para dizer que nós precisamos respeitar a obra de Deus, que não apenas nos iniciou, mas nos está direcionando para uma libertação cabal, plena. A redenção ela já teve seu início. Nós já fomos libertos em grande medida. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos escravos de Cristo. Nós estamos sob outra direção. Nós estamos sob o governo de Cristo Jesus. Nós carregamos o fardo de Cristo, conforme Mateus capítulo 11 diz que é um fardo leve. Nós estamos em sentido da nossa libertação cabal, de tudo. Nós iniciamos isso, mas ainda nós somos pecadores e pecadoras. Lembre-se que nós estamos sob a sombra do despir o velho homem, do revestir-nos do novo homem. Ainda há muito de velho homem e velha mulher em nós, mas nós estamos caminhando para uma libertação que ainda será plena na vinda de Cristo. Ele quer nos lembrar que o Espírito Santo é que está nos conduzindo para caminharmos, enfim, para uma libertação plena. Portanto, se nós estamos tristes, porque confrontados pela palavra, nós sentimos assim: verdade, Senhor, eu não estou agindo de conformidade tanto, eu não estou respeitando, sou um pecador. Sim, você está certo, mas calma, há esperança para os pecadores em Cristo. Nós estamos sendo transformados dia a dia na aparência do Senhor. E a obra de Cristo, ela não terminou ainda. Ela está em andamento. Isto inclui você e a mim, homens e mulheres imperfeitos e imperfeitas.
mas o Senhor não desistiu de nós. Portanto, não desista de você também, embora você tenha fracassado e errado tantas vezes. Nós prosseguiremos, porque nós prosseguimos por causa do Espírito Santo. E todas as vezes, quando nós dobramos os nossos joelhos, não somos nós mesmos que estamos sendo apresentados ali apenas, mas o Filho de Deus diz ao Pai que nós devemos ser recebidos por Deus, e adentramos então, em algum momento, o céu, por meio da oração, quando falamos com o Pai, através do Filho Jesus Cristo. Como o autor de Hebreus tão belamente mostra esse sentimento, nós, quando usamos o nome do nosso sumo sacerdote, nós então temos acesso ao Pai, e por um determinado momento, no momento da oração, nós podemos adentrar as regiões celestes e falar com o nosso Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo. É por isso que o nosso adversário não quer que nós oremos, porque é através da oração que nós temos acesso ao trono da graça do nosso Senhor. Enfim, meus irmãos e irmãs, o texto, ele aponta para isso. Nós devemos respeitar a pessoa de Deus, não o entristecendo, mas também tomando cuidado que os nossos sentimentos não traduzem os sentimentos de Deus. Deus, ele é um outro ser. Nós temos apenas a segurança de fazer o seu agrado quando conhecemos a sua palavra. E nós devemos respeitar também a obra que ele iniciou em nós, quando nós fomos selados, e que nós estamos dentro desta obra que está em término até o dia da nossa total libertação na segunda vinda de Cristo. Eu quero retomar ao episódio inicial acerca de Eliseu e relembrá-los que depois que os exércitos se aproximam, os exércitos sírios se aproximam, e ele diz para o seu moço, Eliseu, diz para o seu moço que mais estão com ele do que estão com os sírios. Então o que acontece? Deus fere os sírios de cegueira. O que é cegueira? Eles ficam cegos? Não, o entendimento deles fica cego, eles não sabem mais o que estão fazendo ali. É suspenso, Deus suspende o entendimento dos sírios, e eles começam a seguir a Eliseu e ao seu moço, que vão levar esses exércitos para a capital de Israel, Samaria. E aí, quando chegam na capital, esses exércitos ficam cercados pelos exércitos de Israel, e o rei de Israel pergunta para Eliseu: agora, meu pai, que a gente mata eles? Porque eles estão agora em território totalmente hostil. Agora inverteu a situação. Eles estavam em vantagem com Eliseu, mas agora Eliseu está totalmente em vantagem. Poderia ter exterminado os exércitos dos sírios ali. Mas a resposta é interessante. Qual que é a resposta? Não os mate. O que eu faço então? Dá um banquete para eles. Dá pão para eles, alimenta eles e fala para eles irem embora. Não faz sentido para o rei, mas fazia todo sentido para Eliseu, porque Eliseu, ele conhecia as duas realidades. Ele sabia que matar o exército dos sírios só traria mais guerra e guerra. Era o que ele queria evitar. Ele via em outra frequência. E quando as pessoas olham para nós, elas devem ter este espanto. Eu não entendo por que ela age assim. Por que ele age assim? Por que ele não devolve? Porque da mesma moeda no trabalho? Por que esta pessoa continua assim? Ela continua assim porque ela está em outra frequência. Ela serve a Cristo Jesus. Nós não vamos ser entendidos pelo mundo, porque nós vivemos e conhecemos uma outra realidade. Nós não tomamos a parte pelo todo. O que nós estamos aqui é uma fração de vida muito pequena, porque o mais nos aguarda no porvir, na eternidade. Nós precisamos considerar o todo, e quando nós consideramos o todo, agimos como Eliseu.